Bom dia, meus caros alunos da Educação EAD, Educação Digital. Hoje é dia de dica de leitura. A gente faz indicando alguns livros, normalmente. Eu queria indicar um livro que muitas vezes ele é observado de maneira mais técnica, mas eu acho que ele tem várias abordagens possíveis e eu vou tentar resumir um pouquinho desse livro para vocês, que é O Poder Simbólico, do Pierre Bourdieu. Esse livro, o Bourdieu é um sociólogo francês. Ele faz uma abordagem que é muito utilizada em vários campos, na educação, na história. Os conceitos dele são complexos, mas são muito interessantes para a gente poder entender e analisar socialmente, e não servem somente para você que está fazendo ali aquela pesquisa de imediato, precisa de um teórico, que é um equívoco da maneira como a gente lida, mas ele serve principalmente para você ampliar a maneira como você olha o mundo e passa a entender. Mais que isso, ele é um bom referencial, muitas vezes, de pesquisa, para quando você está desenvolvendo pesquisa relacionada à sociedade. Então vamos lá. Pierre Bourdieu é um autor estruturalista, então isso significa que ele mantém as bases de entender as estruturas, a formação da sociedade. Ele ainda mantém parâmetros do debate, não de uma verdade a ser alcançada, mas com padrões de análise, verossimilhança, conceitos que envolvem menos a pós-modernidade, a construção do discurso, ainda que sejam importantes como fatores de organização e pensamento social, mas ele pensa nisso de maneira a entender como se integram essas forças dentro do tecido social, como elas podem ser nomeadas, interpretadas, discutidas e analisadas. Poder simbólico muitas vezes é muito confundido no senso comum com o poder do símbolo, e nem o conceito de simbólico ou de símbolo dele tem relação com isso. Pierre Bourdieu analisa o tecido social a partir de referências que muitas vezes são possíveis a gente compreender os mecanismos de trocas, interação e reconhecimento. Dentro disso, ele trabalha com uma perspectiva de fazer várias comparações e metáforas econômicas. Então você consegue ver desde elementos de teoria de conjunto, mercado, entre outros, de uma economia natural, mas alguns ainda vão ganhando mais complexidade ao longo do tempo. Como é que Bourdieu olha para esse tecido social no poder simbólico? Ele vai estar justamente entendendo que toda e qualquer sociedade, ela não se organiza num tecido inteiriço, mas sim a ideia de campos. E dentro desses campos, você passa a ter um conjunto de interações próprias. Esses campos não são isolantes do sujeito. Esses campos não são uma ideia de uma separação da sociedade, mas sim uma ideia de que dentro de uma sociedade existem muitos campos, vou chamar de campos sociais, em que os grupos interagem dentro dele, dialogam com as regras de dentro da estrutura desses próprios campos. Dentro desses campos, você passa a ter uma possibilidade interna de análise, entendendo quais são seus mecanismos singulares de participação, é a primeira questão. Como agentes diversos participam de um determinado campo.
2, a identificação. Todo o campo tem um conjunto próprio de elementos identificáveis e que dentro desse conjunto de elementos identificáveis que passam a ser defendidos, organizados, passam a ser a estrutura estruturante, aquilo que de alguma maneira dá base para você nomear a existência do próprio campo, mas também é aquilo que vai constantemente construindo o próprio campo e que desse campo constantemente em construção você passa a ter os mecanismos de movimentação, disputa, integração desse próprio campo. Esse conceito ele chama de hábitos. Hábitos não é hábito, hábitos não é cultura. Hábitos têm uma complexidade dessa estrutura estruturante que de alguma maneira ele fornece identidade, ele te faz fazer parte do campo e ao mesmo tempo ele te fornece um conjunto de elementos sobre como os agentes trocam no próprio campo. Tá entendendo? Vamos um exemplo bem simplório. Então vamos olhar o campo da educação. Quem faz parte do campo da educação? Você deve estar pensando imediatamente professores. Professores, daqueles que podem fazer parte do campo da educação. Mas alunos, mas pais que buscam levar outras pessoas para esse campo. Aposentados da área. Teóricos que discutem e colocam elementos desse campo. Mesmo entre essa primeira etiqueta que parecia fácil, professores. Eu tenho professores de redes particulares, redes públicas, redes particulares e públicas, professores de educação infantil, professores leigos, professores formados, professores pós-graduados, doutores, mestres. Como é que esse bonde todo se organiza dentro desse campo? Repara, o hábito está claro, ou não está? Esse conjunto, não, já sei, eu tenho noção ali, faz educação, né? Então, todos aqueles que estão dentro dessas estruturas complexas que compõem a educação sabem que aquilo ali é educação. Sabem quais são os mecanismos. O caro, o barato, o valor, a disputa. Entram mecanismos de debate sobre o próprio campo. Para que você é educado? Por que você não é educado? Por que uma escola é cara? Por que uma escola é barata? Quais são os mecanismos? Tudo isso que entra na disputa desses agentes do campo, de alunos disputando a quem tem mais prestígio dentro de uma sala de aula, ou tem menos, ou entra na disputa as hierarquias conhecidas, discutidas, criticadas de mestres, doutores, vagas, escolas, professores de educação infantil, diretores, gestores, supervisores, todos esses agentes, todos esses sujeitos fazem parte, compartilham hábitos, discutem hábitos, mudam a escola de hoje na escola de ontem. Quem te contou isso é mentira. E a escola é um dos conjuntos complexos de instituições e análises presentes. E aí você passa a disputar. Tem elite nesse campo? Tem elite nesse campo. E essas elites nesse campo vão estar dentro do mercado do campo. O campo é um mercado de disputa de posições de poder. Dentro do mercado do campo, eles vão buscar manter a sua hegemonia. Dos elementos reconhecidos do campo, qualidade acadêmica, eles vão disputar e tentar colocar-se na melhor posição. Todo o campus, voltando à teoria,
tem elementos internos diversos que permitem que seus agentes tenham seu próprio capital dentro desse campo. Esse capital pode ser um capital acumulado, pode ser um capital. Este capital dentro do campo é um capital que te permite, que te dá voz. O campo está sempre em disputa. Aqueles que estão em uma posição em que eles não são essa hegemonia, esse agente principal, ele disputa com os demais. O campo, internamente, tem todo um conjunto de mecânicas e tem conceitos lindos que a gente pode colocar, mas vamos levar para fora. Um campo, socialmente falando, ele tem papéis reconhecíveis. E esses papéis reconhecíveis dentro do campo faz com que o próprio campo tenha porta-vozes autorizados, sujeitos que vão falar sobre o campo e o reconhecimento do campo para fora. Sujeitos que, oriundos do campo, podem estar em mecanismos de redes sociais, podem estar em mecanismos econômicos, podem estar em campos os mais diversos e que são representantes originais desse campo, defendem, exploram, discutem o poder daquele hábito e que dessa exploração, dentro desse debate, conforme eles vão sendo eficientes e o campo tem reconhecimento, este campo vai tendo mais poder simbólico. O poder simbólico do Bourdieu está principalmente pautado em reconhecimento. E esse poder baseado em reconhecimento ajuda a gente a entender quais são os principais mecanismos e as utilizações. Quais são as formas de você disputar influência, papel, atrair novos mecanismos para dentro do seu próprio campo. Os agentes disputam, se influenciam, se ajudam e se reafirmam externamente dentro desse conjunto complexo de relações. Então, quando eu leio Bourdieu, é isso que ele vai me dizer? Não. Isso são 20 anos tentando ser didático, a explicar esse monte de estruturas complexas para analisar o tecido social. Mas se você tem essas primeiras chaves básicas, você vai entender que a Academia Francesa, e para Bourdieu falar disso em uma das entrevistas, exigia um certo hermetismo, quer dizer, falar para os pares, para poder ser reconhecido e lido, tinha o seu próprio hábito, que marcava a sua escrita e a maneira, muitas vezes extremamente complexa, da qual ele apresentava. Ao mesmo tempo, conceitos que podem ser cruzados, comparados, influenciados, realmente acabam tendo uma dificuldade maior de utilização e explicação. Mas isso não é um problema. O problema é você não desafiar a tua cognição. O problema é você achar que a pessoa tem que escrever de maneira perfeita, arrumada e organizada para que você entenda. Essa mania contemporânea do cliente mimado, do cliente mal criado, não entendi, eu não quero, não fez para mim, não tá do meu jeito. Para com isso. Se desafia a aprender mais, se desafia a aprender diferente, se desafia a aprender palavra nova, se não desafia a ficar com dor de cabeça porque não está entendendo.
vai pensar sobre o sentido do jogo, sobre a economia das trocas simbólicas, vai pensar sobre o conjunto de influências presentes nesses campos, mas vai ler, vai tentar aprender. Essa é a minha dica de livro de hoje, voltando a essas boas trocas de livros que eu gosto muito. Valeu, rapaziada!